Eu chamo agora o Dr. Bruno Mariani de Souza Azevedo, médico sanitarista da Universidade Estadual de Campinas. Boa tarde, eminente ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento os outros presentes na audiência também. Eu vou tentar fazer uma fala bem breve, bem prática. Eu sou trabalhador e pesquisador junto à população em situação de rua aqui em Campinas, no consultório na rua, que é uma equipe pública prevista no SUS para o atendimento específico das pessoas em situação de rua, né? E eu queria fazer a minha fala pensando basicamente nos 3 princípios constitucionais do SUS: universalidade, integridade e equidade, e o quanto que eles têm sido permanentemente lesados por falta de políticas públicas específicas para as pessoas em situação de rua, ou por descumprimento dessas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a questão da documentação que já foi trazida, o que a gente tem sofrido é a falta de acesso das pessoas em situação de rua a outros serviços que não os nossos, por falta de documentação. E uma das questões, além da falta de acesso a conseguir fazer a própria documentação, por exemplo, como o padre Júlio trouxe, a ação truculenta das forças de segurança pública, que acaba recolhendo documentação, medicação, todo um trabalho que a gente faz permanentemente com os usuários, e que a gente tem dificuldade de manter esse trabalho mediante o contra-trabalho público, né? Falando nisso, a gente tem uma questão de um desmonte dos aparatos de informação, né? Que passa desde o IBGE não considerar pessoas em situação de rua no censo, né? Não ter uma contagem específica para as pessoas em situação de rua, até o desmonte dos aparatos de informação epidemiológica da população em geral e da população em situação de rua. Quero ressaltar também que a gente tem no Brasil uma política extremamente avançada com relação aos cuidados em saúde mental, que é a reforma psiquiátrica, e que a gente tem visto um desfinanciamento, desfinanciamento sistemático dessa política que não permite que a gente trabalhe em rede, né? Então, quando a gente pensa no princípio da integralidade, que a gente conseguir oferecer a cada pessoa o que é necessário para ela a cada momento, a partir do momento que eu consigo avançar no cuidado com o usuário, que eu preciso de um cuidado de saúde mental mais complexo, nos resta pouca alternativa a não ser o que tem sido privilegiado pelo governo federal, que é o tratamento em manicômios e comunidades terapêuticas, que, mediante as evidências científicas mais contemporâneas e mais modernas, não cumpre o papel de cuidar adequadamente das pessoas de sofrimento mental, seja o sofrimento de saúde mental grave, seja o sofrimento de saúde mental atrelado ao uso de substâncias e outras drogas. E falando do uso de substâncias e outras drogas, a gente tem experiências bastante contundentes, científicas e práticas, Canadá, vários países da Europa, com o trabalho de redução de dano, e o trabalho de redução de dano é um trabalho que é um paradigma clínico que modifica a maneira da gente entender e atender esses usuários, e que tem sido também continuamente desfinanciado e criminalizado pelo poder público, né? Ressaltando que o paradigma da redução de dano é um paradigma clínico, não é um paradigma de reforço do uso de substância, é a gente entender as questões concretas e práticas de cada usuário, como a gente pode apoiar cada usuário praticamente, inclusive para a redução do uso da substância, até cessar o uso da substância mediante no tempo da necessidade de cada usuário, né? Quero ressaltar também a questão do acesso à moradia, do acesso à água, do acesso à alimentação, que são questões fundamentais de cidadania, mas também que são questões de saúde, né? Estar na rua, no Brasil, no calor ou no tempo seco, no inverno, aqui no Sudeste, são causas de desidratação, o uso de substâncias são causas de desidratação, e o acesso à água é uma parte fundamental, inclusive, do trabalho de tratamento desse uso. Acesso à água limpa, potável, acesso a banheiro, né? E falando em termos de acesso, a questão do acesso à moradia, não só à moradia, mas a equipamentos que construam uma rede de parceria entre a saúde e a assistência, que permitam, por exemplo, que um usuário seja operado e tenha
por quem ser cuidado, né? Então, um caso bem simples, vamos supor um paciente que tenha um caso de hérnia abdominal e precisa de uma cirurgia, ao receber alta do hospital, não existe no sistema um lugar onde eu possa acompanhar esse usuário, que alguém possa acompanhar esse usuário para ele ter a devida recuperação do pós-cirúrgico, né? Os trabalhos são todos muito segmentados, a assistência social não tem Doutor Bruno, capaz de fazer esse acompanhamento. Eu peço só que conclua, por favor. Tá, acabou meu tempo, imagino. Exato. Eu não estou conseguindo te ouvir, mas eu imagino que seja por aí. Infelizmente, 5 minutos é um tempo muito curto para falar da complexidade do tema, que chega, se a gente for discutir a questão da integralidade, chega até a gente garantir o direito a uma morte digna, e inclusive um enterramento digno dessas pessoas, coisa que a gente tem sofrido bastante, viu? Ainda com mais agudeza agora durante a pandemia. Agradeço muito a oportunidade de participar dessa audiência pública. Se tivermos outras oportunidades de diálogo, sigo à disposição.